This call is now being recorded. Então, recebemos o aviso de início da gravação. Boa noite, todo mundo que está aqui. E eu acho que, para começar, a gente tem que cantar parabéns para o teatro, que fez 30 anos, sexta-feira. Vamos lá, todo mundo? Todo mundo com o áudio ligado, agora a gente faz bagunça, pode ser isso? Pode. Então tá, 1, 2, 3. Não estou vendo todo mundo com o áudio ligado ainda. A Cláudia com o áudio desligado. Mari, fala com a gente. Samia já abriu, a Sônia está entrando. Thaís, 1, 2, 3 e... Parabéns para essa data. Muitas felicidades. Viva o Teatro Newton Filho, viva os 30 anos! 30 anos do Teatro Newton Filho! Que venha mais 30, 40, 50! Bastante! Primeiro 30! Os primeiros 30! Primeiros 30 anos do Teatro Newton Filho! 2 vezes 15! Gratidão, gratidão, gratidão! Gratidão! Até o fim. Beijos em todos vocês! Para quem ainda não está acompanhando, a gente está colocando no ar uma série de vídeos em que o pessoal que faz parte dessa história, que fez parte dessa história, está contando como que é, o que fez, o que aconteceu, como é que é fazer parte desse teatro e como é que é fazer teatro. E também reforçando aquilo que a gente sempre diz, que fazer teatro faz bem. Hoje, na nossa live, o tema é a arte necessita de liberdade. Como que foi essa liberdade nesses 30 anos, Newton Hiro? Nossa! Ai, é muito boa a piada. Por quê? Eu acho que liberdade é uma coisa muito abstrata, né? Em primeiro lugar. E ela é uma conquista, né? A gente nunca está livre, né? A gente está sempre buscando a liberdade. E esse buscar da liberdade, essa busca pela liberdade, é que nos faz crescer e se sentir bem e alcançar vários objetivos que a gente, às vezes, pensa que não vai alcançar. A luta do teatro foi sempre ser, a liberdade do teatro foi sempre ser emancipado, né? Ele sempre não depender dos outros, não depender, não é dos outros, não depender da imposição de normas e regras que existe na sociedade e principalmente na sociedade cultural, né? Eu acredito que a liberdade na arte é fundamental e normalmente isso não acontece, né? Por que eu digo isso? Porque as pessoas tendem a criar rótulos e títulos e encaixotamento da arte, e se tu está fora daquele núcleo, tu não estás fazendo uma boa arte, né? Eu gosto muito de citar nesse aspecto, eu gosto muito de citar os nossos artistas plásticos de todos os tempos, que os que realmente alteraram o percurso da história da arte, normalmente eles não foram bem vistos pela academia, né? Bem vistos pela corte que gerenciava aquele momento. Foram ser reconhecidos, às vezes, 30, 40, 50 anos depois da sua morte. Isso significa dizer que a arte sempre ela é transgressora, né? Ela corta o cordão umbilical com a Matrix, né? E isso é maravilhoso. Isso, para mim, é a coisa mais fantástica que existe, é essa possibilidade de nós cortarmos o cordão umbilical com a Matrix. Trazer novas iniciativas, novas formas, trazer movimentos novos, interpretações novas, né? Concepções novas. E eu acho que essa busca constante é que nos faz estar sempre
ativos, né? Sempre numa necessidade enorme de se superar. Então, a liberdade aqui no Teatro Newton Filho é a base de todo o trabalho, por isso que nós colocamos essa frase, não se erra nunca, se experimenta sempre, porque com essa frase tu consegues ter a liberdade de criar sem medo de criar, né? Que esse é o grande problema da maioria das pessoas. Elas escrevem alguma coisa com a necessidade da aprovação de uma corte que nem sempre vai entender aquilo que foi escrito. Elas pintam alguma coisa na esperança de agradar uma corte que não pinta, que só copia e repete. E assim é na arte, é no teatro, é em tantas outras coisas. Na dança é muito comum a gente ver coreografias repetidas, né? Por que elas são repetidas? Maneiras de se dançar repetidas, porque ali tu sabe que aquela corte vai dizer, está interessante. Se tu fizer algo totalmente transgressor, aquilo é um choque. E aí, muitas vezes, a crítica bate em cima e se a pessoa não tem força suficiente para segurar essa liberdade que ela teve de ir adiante, ela às vezes cai e não retorna mais. Então, eu acho que por isso que a liberdade é fundamental para a arte, né? Nós somos a única forma de chamar a atenção de que o mundo está mudando a partir daquilo que a gente está executando na arte. É na pintura, é na música, é na dança, é no teatro, é nas artes plásticas, enfim, em vários caminhos, né, que a gente vê a mudança da arte e ela, muitas, para não dizer na maioria das vezes, não são compreendidas na sua época. Por que não são compreendidas? Porque a academia, que não é a academia aquela de universidade, a academia são os gerentes daquele momento que julgam a arte e que muitas vezes não fazem arte, né? Só são comentaristas, determinam o que é bom e o que é ruim, determinam o que pode ser exposto e o que não pode ser exposto. E determina uma série de normas e regras que acaba muitas vezes inibindo pessoas que trabalham com uma coisa nova, com uma formação nova, inibe elas de continuar naquele trabalho e colocam ela dentro de um quadrado ou fora desse quadrado. Então, para mim, na minha concepção, na nossa concepção aqui, essa forma de se pensar que quando se faz arte não se erra nunca, se experimenta sempre, ela está sempre aberta a mudanças, a modificações, a novos entendimentos, novas interpretações, mas ela é pulsante, ela está sempre crescendo e sempre desenvolvendo. Eu acho que eu já falei demais, mais da metade do horário, e vou deixar então o Iro e para a Isabel e para a Mariana complementarem o que eu já falei. Não, mas é isso que tu falou mesmo, essa coisa de a gente poder sair dessa Matrix, né? Mas tem poucas pessoas que conseguem sair disso por conta de que talvez essas pessoas que saem são as transgressoras que têm essa vontade de fazer outras coisas, ou de pegar aquela mesma obra e, tipo, ter uma outra visão em cima daquela obra, entendeu? Em cima daquele processo. Mas, às vezes, cai naquela coisa como é que eu vou dizer, de um olhar dessa academia, desse outro povo, que não faz isso, né? Que fica na espreita de que aquilo não é. Eu assim, na minha concepção, bem assim, ó, a arte não tem. Ela é uma liberdade total, ela não dá para enquadrar a arte,
ela é livre para tu fazer o que tu quiser dentro dessa perspectiva, dentro do que tu está olhando, né? Dentro do que aquilo pode ser bom para ti. Porque eu acho que, em primeiro lugar, a gente tem que fazer algo que seja bom para a gente, né? A gente tem que atrair esse olhar para dentro da construção do que a gente está fazendo. Aí depois se coloca, né, a cara a tapa, como a gente diz, para ser visto, né? Essa arte, esse processo. Então, eu acho que a gente tendo essa liberdade de poder experimentar sem a preocupação do olhar e o medo, né? Sem a preocupação desse medo, do olhar desse outro que vai dizer assim, isso aqui não é arte, isso aqui é arte. Eu acho que arte não se explica a arte, né? A gente aprecia ela e vê se te tocou ou não. Talvez, se ela não te tocou, tu vai tentar dizer, ela é assim, não, se tu trouxe alguma coisa que não te tocou, então ela te tocou. Sabe? Eu sou dessa opinião. Então, eu acho que vai muito mais além do que a gente buscar por uma arte que, tipo assim, essa aí vai me... como é que eu vou dizer? Sei lá, esqueci a palavra agora. Enaltecer. Que vai me enaltecer, que essa aqui vai ser o meu ponto de conhecimento sobre a arte. Não tem isso, né? Então vai muito mais do que a gente imagina. E por isso que tem muitas pessoas que têm muitas coisas guardadas, né? Agora voltando assim, que não apresenta porque tem medo de que aquilo ali não deve ser arte, não está dentro do quadro, né, do que está sendo apreciado, e aí não tem para quem mostrar, e não mostra, e fica por isso, entendeu? Assim, eu digo com o teatro, com as artes plásticas, com a dança também, com a literatura, e assim por diante, sabe? Eu acho que não dá para seguir um rótulo, acho que não tem esse rótulo de segmento de uma coisa que eu vou ir por aquilo ali. Não. Ela é muito mais do que a gente imagina. O Will falou uma coisa muito interessante, os rótulos, né? Se a gente for analisar, por exemplo, pegar o Van Gogh, por exemplo, né? Ele não tinha rótulo nenhum quando ele criou as obras dele, inclusive uma que é famosíssima, foi parar num galinheiro, como porta de galinheiro, porque não tinha valor nenhum. Ele morreu pobre, esquecido, enlouquecido. Né? Depois de muitos anos, reconheceram que aquilo era um trabalho novo, né? Um trabalho inédito, uma coisa. E aí, então, acharam um nome para dar para aquele estilo de pintura. Né? E aí cria-se, então, uma nova escola de pintura. Aí vários macaquinhos vão atrás daquela escola de pintura e pintam igual a ele para serem reconhecidos da forma que ele está sendo depois de morto. Né? E assim, praticamente todas as escolas, tanto da literatura quanto da arte, elas são lidadas dessa maneira. Se não tiver um louco que faça alguma coisa chocante e que fique guardada dentro de um armário por alguns anos para ser novamente analisado por pessoas isentas daquela comunidade, aí eles vão olhar e vão dizer, nossa, mas isso é brilhante, é maravilhoso, porque ele teve a liberdade, a ousadia de poder entender como aquilo ali. Eu brinco com o pessoal aqui do teatro que o que eu estou fazendo, o que nós estamos fazendo, vai ser reconhecido e estudado daqui a 50 anos. Eu tenho certeza disso. Daqui a 50 anos vão pegar os vídeos guardados, as coisas, e vão dizer, nossa, mas imagina, olha quanta coisa, o que faziam, como é que conseguiam, pipipi, papapá. Porque hoje a gente não sei quem. Apesar de ter 30 anos, a gente continua sendo um teatro que ninguém conhece, né? A gente continua sendo, pessoas passam aqui pela frente, mas tem um teatro aqui. Eu digo, esses dias eu disse para uma senhora, tem 30 anos. Nossa, eu já passei muitas vezes por aqui, nunca tinha visto, porque nunca levantou a cabeça para olhar, né? E não estava em busca disso. Então, Oi.
Não, sim. Eu acho Depois que vale a gente botar a pergunta para Isabel, né? Isabel, por que o teatro precisa de liberdade? Por que a arte precisa da liberdade? Então, eu estava colocando isso porque é experiência mesmo, né? A gente, quantas vezes eu já conheço, então, o Írio Newton e tem como depoimento, né, a dizer que nós nos conhecemos há praticamente 20 anos e o teatro já era algo incrível, impressionante. Mudou a minha vida e muda até hoje, né? E que realmente as pessoas passam por ali, inclusive quando a gente vai querer chegar lá, dar o endereço, as pessoas não sabem o que é e se espantam, sempre admiradas, né? O teatro continua se desenvolvendo, mesmo que não seja visto de outras formas, porque aqueles realmente, muitos podem ser chamados, e mesmo assim, os escolhidos realmente entendem o papel e a grande contribuição que o teatro tem. E o teatro é ali aberto às pessoas que querem entrar, querem conhecer, mas os escolhidos realmente enxergam, né? Como em outras situações da vida. Isso vale dizer que tem essa contribuição da ousadia, não é? Que quem é ousado olha para cima, quem é ousado olha adiante, quem tem coragem olha. Então, quem tem coragem faz arte. E o teatro está ali, inclusive na sua forma, sendo algo de coragem, porque está imerso numa sociedade construída de várias formas tradicionais e continua sendo algo diferencial. Até a própria estrutura, né, do teatro, com toda essa árvore maravilhosa que segue, né, com toda a força se reconstituindo e sendo louvada, né, saudada ali na frente do teatro, com um grande portal agora. Então, pegando esse gancho, realmente a arte necessita de liberdade e, por outro lado, a gente pode dizer que a arte é ousada o suficiente para nos fazer reconhecer que somos capazes de sermos livres. Então, por uma via de mão dupla, aquele que é tocado pela arte, na verdade, muitas vezes é aquele que não esqueceu que é um ser criativo. Porque nós nascemos livres, nós nascemos criativos. E a arte faz com que a gente experimente isso. E desde os primórdios da humanidade, a gente pode pensar que as grandes criações, e desde as mais simples, o fato de que a gente conhece resquícios de humanidade de mais de 100 mil anos atrás, é por registros que ficaram marcados por aqueles seres ousados que foram capazes de mudar o ambiente. Então, a grande característica humana, que é transformar o meio em que vive para viver nele de uma forma que o tenha como pertencido, né? Um pertencimento. Nós nos apropriamos do ambiente, do mundo. E a arte é isso. Nós fazemos arte de uma forma de coragem, uma forma de ousadia. E o Teatro Newton Filho, ele oferece para todos nós essa possibilidade de experimentar habilidades e capacidades que a gente muitas vezes nem sabe que tem, porque não teve espaço para mostrar. E a gente tem isso quando vai experimentar algo, porque alguém nos disse, você pode. Não é? E aí, então, a partir daí, digo também por depoimento, o quanto fazer teatro faz bem, quanto que é esse o grande teatro, né? O teatro do meu coração, um lar, não só parte da minha história, mas é minha família, e eu desenvolvi a maior parte do que eu concebo como acredito que sou, e as coisas pelas quais eu luto, que eu aprendi que eu era capaz, que me era possível, que era permitido, que eu fosse fazer, então expressar aquilo que eu tenho. E foi no palco do Teatro Newton Filho que eu descobri que ser tímida não era um problema e que, apesar de a gente ter a ideia de julgamentos dos outros, a gente mesmo assim, apesar de tudo que pode acontecer, a gente realmente vale a pena expressar, vale a pena arriscar, vale a pena oferecer ao mundo aquilo que a gente é, porque ninguém mais vai fazer isso. E que, no fundo, como ali a gente aprende, ninguém está competindo com ninguém. Né? Existe a expressão de cada um e ninguém vai conseguir ser igual, e por esse motivo não tem como dizer que eu não posso, porque ninguém mais vai fazer. Ninguém mais vai fazer por cada um de nós.
Isabel, E a então, gente já está a recebendo liberdade essa... vários. Desculpa, a gente já está recebendo vários comentários aqui, mas eu queria antes fazer uma pergunta que eu acho que tem a ver com o que os meninos comentavam, mas eu queria ver como que tu explica. Como que funciona no cérebro essa liberdade de transformar o ambiente, ao invés de ser mais um transformado por ele? Ele e o ambiente, no caso. Uhum. Então, porque o que acontece? Isso, né, nesses mecenas da arte que definem o que é arte e o que não é. Então, o que é? Como é que funciona na cabeça da gente essa liberdade de transformar o ambiente ao invés de ser transformado pelo ambiente? Então, existe a transformação que nossa ação de transformar causa em nós. Né? Então, o que acontece? Nós somos transformados. Como a gente já vê classicamente, né, tem esses dizeres que colocam quanto o conhecimento nos transforma e que uma mente que se abre ao conhecimento nunca mais volta à forma original. Então, da mesma forma, toda vez que nós transformamos o ambiente, nós somos transformados por ele. Mas, de fato, não é pelo ambiente apenas, é pela nossa interação com o ambiente. Então, é isso que vale muito chamar a atenção. No cérebro, como é que funciona? Por que nós, humanos, somos tão estranhos, assim, digamos, perante a natureza? Existe um diferencial claro, muito óbvio, porque só humanos transformam tanto assim. Por exemplo, enquanto outros animais vivem nas árvores, nós cortamos as árvores em pedacinhos e construímos as nossas casas, não é? Por isso que a gente tem que pintar, passar verniz todo o tempo. Por quê? Porque a nossa casa não está viva. Os outros animais vivem em casas vivas. Então, nós transformamos o ambiente muito mais do que os outros. Apesar de que muitas espécies criam ferramentas e transformam, no nosso cérebro existe esse impulso da curiosidade que parece ser mais evidente pelo fato de que nós descobrimos bem precocemente que somos capazes de fazer o outro agir de uma forma perante o nosso estímulo. Nós podemos moldar as coisas e também podemos provocar os outros a reagirem de alguma forma que nos interessa. Desde bebezinhos, nós somos capazes de provocar em adultos as expressões e o comportamento que nós desejamos. Não é? Quando nós choramos, quando nós sorrimos. Então, eu sempre digo que os filhos ensinam os pais muito mais do que os pais aos filhos. E dessa forma a gente vai transformando o ambiente e vendo o efeito disso. E essa questão que acontece muito conosco também, nossa espécie, que é a insatisfação. Não é? Schopenhauer já dizia que a infelicidade é um estado permanente na vida, não é? Que descanse em paz, vem depois. Então, a gente está sempre em busca dessa felicidade. Essa insatisfação faz com que a gente queira transformar o ambiente, com que nós queiramos transformar a nossa vida para que ela tenha uma certa cara, uma certa probabilidade que a gente deseja. E esse desejo não é estanque, e ele não tem limite. Então, o que nos faz buscar mais essa espera, como a gente falou outra vez, e também esse reconhecimento de que somos capazes de transformar? No cérebro, nós temos o impulso da curiosidade pela dopamina e o grande transformador, que é um conjunto de sinais químicos que faz com que a gente tenha essa sensação tão plena de satisfação que vem pela imensa liberação de serotonina, endorfinas e dopamina, somada à anandamida. Então, a gente tem vários neurotransmissores aí que a gente adora ter o efeito deles. Então, quando a gente tem liberdade, a gente sente essa satisfação. Mas é muito importante, a liberdade aliada a uma certa segurança nos dá mais satisfação ainda. Que é essa sensação de aconchego, uma sensação de eu posso, me é permitido, eu pertenço, eu sou capaz. Então, não é simplesmente estar solto, estar alheio às coisas para experimentar a expansão. Nós gostamos de sentir a conquista. A conquista vem com uma ação de transformação que resulta na conquista, e essa conquista nos dá satisfação. Então, a experiência de tu aumentar teu desafio, e o que acontece quando a gente tem uma proposta de fazer algo para expressar algo, e que a gente vai lá e ensaia, por exemplo, a gente propõe. Então, nós, atores, vamos propondo para os diretores, e os diretores, eles captam, então, ideias nossas e vão fazendo a integração.
É algo que eu sei que eu posso propor e eu posso estar atuando. Então, a conquista nos dá mais satisfação. A liberdade que nos dá satisfação é da expansão a partir da conquista. Então, é se jogar e voar por próprias asas. É essa que é a grande conquista. E quando a gente está ali no palco, exercendo algum tipo de expressão que provoca algo nos outros, a gente pode lidar com essa sensação que é tão curiosa e tão interessante e atrativa para o humano, que é um certo poder que a gente acredita que tem de provocar no outro uma reação que a gente deseja. E, a partir disso, sentir. Milton e Iro, vocês querem comentar essa coisa de provocar no outro essa reação? Não, eu acho que é legal a gente ouvir as perguntas, porque dentro delas pode ter alguma coisa que a gente tenha que reforçar. Vamos ver o que tem de... Tá. Isso. Primeiro eu queria ler o da Thaís. Ela diz assim: eu penso que a arte é uma oportunidade de mudar a forma de ver as coisas, por causa da liberdade que existe ali. Dizem que a jaula é feita de pensamentos, então somos livres quando percebemos isso. Até tem uma frase que diz: eu me liberto das amarras para que o poder que há em mim possa se expandir. Eu sinto que essa expressão acontece enquanto fazemos arte. Verdade. Eu gostaria de ouvir a Thaís, realmente, pela experiência que ela tem, pessoal, não é? A experiência que a Thaís tem com circoterapia, com o tecido acrobático, de repente também, que é uma oportunidade enorme para a gente poder ouvir. Eu não sei se a Thaís pode falar, das últimas vezes ela me pediu para ler, mas vamos ver, Thaís, diz ali pra gente. E assim, ó, o Paulo também estava dizendo, né, o Paulo Estevam, que tem muita gente que fica preso numa bolha, tipo fazer uma peça, mas que tem aquele famoso travamento na bolha. Ele disse que ele era assim antes. Quando a gente fica preso a uma bolha, o que eu interpreto? É que nós ficamos na expectativa do reconhecimento daquele que a gente acredita que sabe mais que a gente, né? Então, a gente fica com medo daquele que vai nos criticar e que parece que sabe mais que a gente. Mas, às vezes, só chegou antes, estudou um pouco mais, desenvolveu um pouco mais de conhecimento, mas é só cultural, não tem o exercício, né? E o exercício é fundamental. Na arte, se tu não exercita aquela tua arte, se tu não pinta, se tu não faz escultura, se tu não toca, se tu não fica ensaiando, estudando piano horas a fio, tu não vai produzir arte, né? Porque tu vai fazer críticas, mas no mau sentido da palavra crítica, que a gente falou, né? Comentários que são desaprovadores daquele que está fazendo. Eu não consigo falar agora. Ela disse que não consegue falar agora. Ah, certo. A Thaís compartilha pelas mensagens, com certeza, isso aí. Eu gostaria de abrir um outro... Tem mais alguma pergunta, Mariana? Não. Tá. Então, eu gostaria de contar algumas coisas que é bem interessante sobre a liberdade, que talvez muitos não conheçam, e eu vou começar lá com o teatro grego, né? Que na época que existia o teatro grego, existia um festival de teatro que durava alguns dias em homenagem a Dionisos. E esse festival é interessante porque ele precisava ter uma tragédia, o comediógrafo, ou seja, aquele que escrevia teatro, o poeta, ele tinha que escrever uma comédia, né? Primeiro, uma tragédia, uma comédia e uma sátira, né? Sobre o mesmo tema, que era lançado naquela época. Então, o que acontece? Nós tivemos a grata oportunidade de ter, grata entre aspas, tá? De ter a censura cruel da Idade Média, que eliminou todas as sátiras. Nós não temos conhecimento de nenhuma sátira, ou seja, cortaram a nossa liberdade de conhecer a liberdade dos gregos. Mas sabemos por alguns pedaços que as sátiras eram bem licenciosas, pornográficas, debochadas e não sei o que lá,
e eram apresentadas no final da tarde, onde as mulheres eram retiradas do teatro. Né? Só os homens podiam assistir essa... Porque as mulheres só podiam assistir entre a tragédia e parte da comédia no último andar, lá em cima da arena, né? Para poderem sair sem fazer barulho. Bom, o que acontece? A comédia, da mesma forma, ela não foi... Eles guardaram, dizem que na Biblioteca Secreta do Vaticano, que agora está sendo aberta, existe várias comédias de vários escritores guardadas lá dentro. Por que a comédia na Idade Média não podia? Porque rir era obra do demônio. Né? O riso, isso ficou 7 séculos, gente. Pensem bem. O riso, a liberdade de rir, só quem tinha era o diabo. E vocês vão fazer exatamente uma relação agora que quem ria, quem era? Eram as bruxas que moravam fora do feudo e que tinham a liberdade de fazer o que elas queriam. Faziam poções, eram mortas, queimadas vivas até descobrirem, mas até então elas eram livres, elas não dependiam de ninguém. Então, o que acontecia? Elas riam, né? Eram as únicas que podiam rir. E quando a gente fala em bruxa, a gente não lembra da bruxa contemporânea. A gente lembra da bruxa lá da Idade Média, que dava aquelas gaitadas. Agora eu vou pegar vocês! É essa bruxa que a gente vai lembrar. Né? E ela tinha o direito. Por quê? Porque ela era assessora ou emissária do demônio. E o que é feiticeira? Né? São fazedoras, facere, em latim era fazer, elas faziam, e elas faziam ungüentos, faziam remédios, faziam uma série de coisas que a nobreza se ocupava disso, escondidas do clero, mas, quando o clero descobria, elas eram queimadas. Inclusive, a Joana d'Arc, que ouvia vozes, né, que tinha essa mediunidade de ouvir vozes, foi queimada por ser considerada bruxa. Depois, logo adiante, né, como eu sempre digo, os grandes modificadores vão ser reconhecidos e aí vira Santa Joana d'Arc. Né? Mas primeiro eles queimaram, né? Para depois reconhecer que a mulher realmente tinha o seu valor. Então, assim é a arte libertadora. Então, vocês imaginem quantas coisas nós... E a partir daí, se vocês forem analisar, em todas as épocas, tem os comentários... Não. Desculpa, gente. Caiu a câmera. Opa, pessoal, só um pouquinho. Vocês caíram. Literalmente caíram. Literalmente. É interessante a gente ver, né, que essas impertinências eu digo do academicismo, mas nem sempre eram os acadêmicos, né? Mas essa impertinência da matrix vingente, ela vem durante todas as épocas, né? Ela sempre vai ter um grupo que se considera o conhecedor da arte, o dominador do conhecimento artístico, e esse, então, determina o que é bom, o que não é bom, o que é correto, o que não é correto. A gente sai da Universidade Federal, de qualquer universidade federal ou qualquer universidade que existe teatro, e os atores saem assim apavorados porque eles têm que apresentar um Chekhov, eles têm que apresentar algum Bernard Shaw, alguém importante para mostrar que eles sabem fazer teatro. Agora, aquele coitado que se forma e resolve escrever seu texto e apresentar o seu próprio texto como dramaturgo, aí ele já não, é melhor ficar fazendo teatro amador, porque tu não. Mesmo que seja um trabalho bom, respeitado, interessante, né? Eu tenho exemplos de ex-alunos meus que escreveram textos belíssimos e aí, quando nunca foram aprovados por ninguém,
estão na Biblioteca Nacional, porque eu fiz eles registrarem, porque era bom, e, de repente, eu digo, entra num concurso de dramaturgia, um concurso nacional de dramaturgia, que ninguém te conhece, entra e aí ganha o concurso nacional de dramaturgia. Né? Então, isso é muito fantástico quando a gente percebe que a corte que a gente vive, às vezes, não está enxergando, não quer enxergar a gente, né? E a gente segue. Mas se tu perder a tua liberdade de continuar lutando naquilo que tu acredita, aí tu vira cinza. Nós estamos 30 anos aqui porque a gente continua achando que a liberdade é fundamental, que a gente... Tanto é que nós não temos partido político, a gente não tem partido religioso, a gente não tem nada, porque se tu tiver isso, tu já perdeu a tua liberdade. Onde tu te posiciona de forma radical em qualquer coisa, religião, futebol, política, tu perdeu a tua liberdade, porque tu vai ter que te encaixar dentro daquele molde, porque senão... Né? Aí pergunta, tu é gremista ou colorado? Eu digo, eu não jogo futebol, não sou nada. Ah, não, mas tem que ser gremista e colorado. Eu digo, pois é, tem que ser, mas eu não sou. E as pessoas ficam magoadas com isso, né? Elas ficam tristes porque elas gostariam de ter mais um no partido, né? No jogo de futebol. E assim é tudo. Ah, mas que tu é do A ou do B politicamente? Não, não sou nada. Eu acho que o voto é secreto e eu voto em pessoas. E aí as pessoas quase morrem, né? Porque tu precisa ter uma posição política. A minha posição política é essa. Isso também é política, né? De não te manifestar em nenhum partido. Pronto, é uma posição política. Pode não ser a mais agradável aos ouvidos dos outros, mas é a minha posição política. E isso revolta muita gente, né? Eu sei que revolta muita gente, eu sei que muita gente fica, não só eu, como todos os que são malucos como nós, né, que nos atrevemos a ter a liberdade de viver na ilha, como eu sempre digo, ir até o continente, comprar o que é necessário para sobreviver e voltar para a ilha. E aqui sim, eu não sei quem é que disse num depoimento aí que eu vi, que isso aqui é tipo os contos de Nárnia, né? Entrar no armário de Nárnia, né? Que a gente entra num mundo totalmente mágico. E é isso que a gente acha que tem que ser uma casa de cultura, uma casa de conhecimentos, né? E ninguém é dono do saber, né? O saber é para todos, ninguém é dono do saber. Tu chegas aqui, tu tem o teu saber, e eu preciso descobrir do teu saber e tu descobrir o meu saber para nós nos libertarmos ainda mais. E assim nós vamos crescendo. Eu acho que essa live foi uma live meio complicada, porque ela vai ser censurada em tudo que for lugar. Mas eu queria que a Isabel ou o Írio continuassem Vai ser. Sobre isso. Assim, ó, Bom. dentro... Fala, Isabel. Fala, meu querido. Oi. Não, eu acho o máximo isso, porque a gente está falando de um tema que é ousado, realmente, porque, de fato, mesmo que se diga não há censura, a gente sabe que, atualmente, muitas das censuras voltaram formalmente, né, inclusive, mas sempre há julgamentos, né? E a gente está sempre realmente sendo ousado quando fala sobre a nossa opinião sobre as coisas e que nós concordamos. Para mim, eu sempre coloco que amor é a minha religião, né? Então, não existe isso que ser partidário já significa se fragmentar. Significa que eu vou excluir algumas coisas e excluir algumas possibilidades. Então, isso realmente limita. E falo que amor é a minha religião, no caso, porque amor não tem limites. E que é algo superior, supremo. E a arte nos permite tocar no que é sublime. Né? Então, é essa grande questão dessa ousadia. Como o Newton falou, a nossa live é realmente corre o risco de ser censurada ou bloqueada se a gente fala sobre isso e estimula as pessoas a entenderem que são capazes e que nós não estamos competindo, apesar de agirmos muitas vezes assim. Isso é uma coisa imposta, não é? É imposto desde a época da Inquisição,
a vergonha por se brincar, não é? Também a gente pode trazer, eu acredito, essa ideia aqui, porque nós não brincamos quando somos adultos. Brincadeira é coisa de criança. E os artistas continuam brincando. Por que que se limita a brincadeira, não é? Porque é a partir da brincadeira que tu cria coisas novas. Aliás, as crianças, quando não sabem, devem seguir certas regras, elas criam jogos e disputas muito mais entusiasmantes, né, do que depois. Inclusive, quando uma criança começa a desenhar, a pintar, um grande autor, né, que mudou muito o meu pensamento e me libertou muito das amarras, né, da educação formal, que foi Léo Buscaglia. Ele era um outro desbravador, um interventor, que dizia que a escola, muitas vezes, a escola formal, ela aprisiona a criança. A criança chega livre e o desenho da árvore dela é uma coisa misturada de tudo que é cor, porque ela sabe como é subir na árvore, ela sabe como é o gosto da árvore, porque ela já comeu os pedaços da árvore realmente. Ela sabe como é que ela se sente em cima da árvore, como é que é cair da árvore. Então, uma árvore desenhada por uma criança jamais é aquela que tem um tronquinho e uma copa. Ela está dentro, ela está em cima da árvore. Então, o desenho da árvore para ela é o que ela vê a partir dali, que é outra perspectiva. E a arte nos traz isso, não é? Então, eu acho que há muito que se colocar. Eu sempre vou dizer que eu sou um exemplo realmente de uma pessoa que tinha muito mais barreiras, entendia que o mundo tinha certas estradas com cerquinhas ao redor e que por ali era o caminho e que não tinha muitos outros. E o teatro me fez ver que eu posso compartilhar muito mais do entusiasmo. E eu quero deixar agora uma última fala minha, digamos, a prévia da última minha, que é sobre o que eu vejo como ciência, já que eu sou cientista, eu sou neurocientista, digamos que sempre aprendiz, é claro, e a ciência foi uma grande escolha minha como profissão. Hoje eu sempre coloco que o meu impulso, minha vontade por buscar a ciência partiu muito mais da apreciação que eu tenho da vida. E quando uma vez uma grande colega cientista também me perguntou como é que eu via a ciência, eu disse para ela que, para mim, a vida é a orquestra, que a natureza é uma grande orquestra, que, para mim, estudar a vida na ciência é sentir e experienciar, apreciar a orquestra da vida. Eu vejo a vida e a natureza como arte. Assim como ela dizia que ela tinha um instinto investigador, eu tenho essa apreciação como alguém que experiencia a arte, quando eu experiencio estar ali observando a vida. E por isso eu quis ser cientista. Eu vim conhecer Írio Newton e o Teatro Newton Filho depois de já ter optado pelo caminho da ciência, e só vejo assim complementaridades e afinidades. E para mim a ciência é esse misto de reconhecer que a vida está ali se manifestando como arte, e eu posso ter a bênção de ter a permissão de apreciar isso. Então essa é a liberdade que eu sinto, experimentando a arte, e a ciência é aquele método, a arte é a liberdade. Então, antes do Iro, só para ler alguns comentários que já tem aqui. Diz que fazer o que se ama é liberdade, amar o que se faz é sentir alegria, diz a Thaís Lobo. E o Paulo diz que, assim, para mim, nessa visão sobre censurar, acho que dá uma forma positiva e é legal para entreter as pessoas, não é? Bloqueia, assim, na minha visão, porque o teatro em si, muitos censuram porque usam uma forma negativa, né? Então tá aqui um pouquinho dessa visão. Se tu quiser comentar um pouquinho sobre eles, ou ir direto na tua opinião, por favor, estamos aqui para te ouvir. Sim, aqui, eu também faço jus às palavras da Isabel, porque o teatro me proporcionou toda essa possibilidade da criação e de ver a arte com outros olhos e saber que ela não é dolorida, sabe? Ela é tão fabulosa, né? De tu experimentar, de tu poder brincar com as cores, de tu poder... enfim,
eu noto a arte como libertadora é quando ela não existe portas, sabe? Ela não pode ter portas. Eu acho que quando a gente tem portas e começa a fechar essas possibilidades por ficar com medo de mostrar todo esse potencial que essa pessoa tem, né? Ela acaba se fechando dentro da sua própria liberdade de criação em detrimento de outros, né? Então, eu penso que, para mim, né, a minha visão é como se fosse... Eu sempre brinco aqui no teatro que é como se fosse um grande baú cheio de brinquedos, em que tu joga esses brinquedos todos para fora e depois tu escolhe o que tu quer e os outros vão ficar por ali, assim que possível pode ser utilizado, mas a arte é como se fosse uma caixa de brinquedos. Tu joga, despeja, brinca, sorri, faz toda uma história, entra para dentro daquela história, depois que tu parece que terminou, tu volta com elas para dentro daquela caixa e torna experienciar outras possibilidades, né? Então, uma dica aqui para quem tem os seus trabalhos, né, guardadinhos, que deixem com que as outras pessoas possam ver. Mostre o que realmente tu tens para mostrar. Porque talvez dentro daquele processo que tu está trazendo, eu possa utilizar como meio de colocar dentro de um trabalho que eu esteja fazendo, né? É um olhar diferente. Nossa, isso é legal de colocar. Nossa, isso aí dá para fazer. Nós, eu e o Nilton, quando saímos, às vezes assim, a gente assiste alguma coisa, a gente sempre está observando algo dentro dessa produção, dentro desse espetáculo, dentro desse filme, dentro dessa... Enfim, e dizer, nossa, aquilo ali fica legal. Um dia, quem sabe, a gente pode utilizar para um espetáculo, né? Esse jeito dá para usar assim, nós nunca pensamos, a gente tem lá no teatro, a gente pode utilizar dessa forma. Então, assim, são olhares, né, que te faz com que esse processo, essa produção do outro, né, possa te possibilitar também a tu experienciar, né? Por isso é que eu digo que nada é guardado, sabe? E existe muita coisa, assim, muito potencial guardado, né? Muita arte guardada, muito sonho, né? Muitos sonhos e que às vezes fica dentro de uma caixa e ninguém sabe, entendeu? Mas eu não vou mostrar, imagina, eu sou muito sem graça, mas eu vou concorrer com a pessoa de lá. Tá, mas só um pouquinho, gente. Cada um tem um pensamento e uma técnica, não é? Isso é maravilhoso, é fantástico. Aí quando tu vê os grandes pintores lá experienciando cores e vendo a possibilidade, eles não tinham pincéis, eles não tinham essa tecnologia de pincéis que tem hoje. Eles faziam pincéis com o que tinha na natureza, com o que tinha com os animais e crina de cavalo e tudo mais. Quer dizer, aquilo ali levou tempo para fazer, né? Então, assim, sempre a gente pensando o seguinte, eu acho que dentro do trabalho de construção da arte é interessante observar o outro para o crescimento do nosso, que isso é maravilhoso, né? A gente bebe um pouquinho de água de cada um deles para que a gente possa processar isso dentro do nosso trabalho. E isso é muito lindo. Gente. Como é que estamos de horário, Mariana? Estamos bem no horário. A gente ainda tem mais uns minutinhos para perguntas, se alguém quiser fazer alguma colocação. Senti falta do Miguel hoje. Pois é, né? O Miguel sempre faz alguma intervenção com a gente, toca uma música no final. Bom, então eu quero só, antes de encerrar, já que não tem nenhuma pergunta, complementar o que o Iro está falando, né? Que nós, como seres humanos, quando expomos aquilo que estamos criando, a nossa arte, nós estamos oportunizando outros a seguirem o nosso caminho, né? A gente está abrindo uma nova caminhada. Nossa, isso aqui que eu escrevi, ela escreveu, ou isso aqui que ela pintou, isso aqui que coisa interessante isso. E pode ser fonte inspiradora para outras criaturas que não estão tendo a coragem, né, ou a confiança de mostrar o seu trabalho.
porque assim, eu acredito que eu recebi algumas mensagens parabenizando o teatro, e na maioria delas tem uma palavra que eu acho muito engraçada. Não engraçada no sentido cômico, engraçada no sentido curioso. As pessoas dizendo parabéns pela coragem. Mas eu não tenho coragem de nada. Né? Que coragem é essa? Eu nem sei se eu tenho coragem, eu estou fazendo. Entendeu? Já estão me enquadrando dentro de uma caixinha, né, bonitinha, chamada um rapaz corajoso. Mas eu nunca fiz nada pensando em ter coragem para fazer. Né? Eu simplesmente fui lá e fiz. E eu gosto muito dessa frase. Ele não sabia que era impossível, foi lá e fez. Não sabia que era impossível. Agora, para aqueles que não têm capacidade ou têm medo de arriscar, aí sim eu viro um ser corajoso. Né? Porque eu jamais faria isso. E ele teve a coragem de fazer. Eu não tive coragem de nada, gente, tá? Eu só continuo fazendo. E vou continuar fazendo sempre. Até quando eu passar para outra jornada lá em cima, ou lá embaixo, ou lá dos lados, que eu não sei onde é que fica, que ainda não me informaram qual é o patamar, eu vou seguir fazendo. Agora, se isso é uma atitude de coragem, eu acredito que ela é uma atitude de coragem para aqueles que têm medo incrível de arriscar. Então, não tenho medo. Eu acho uma outra frase também, eu e as minhas frases, acho linda essa frase do Almodóvar, que diz num texto, num espetáculo dele, num filme dele, diz assim, viver com medo é viver pela metade. E eu acho que é isso aí. Não viva com medo. Vive integralmente, porque tu vai viver pela metade, tu vai sempre dizer, quem sabe, eu gostaria tanto de botar isso aqui no ar. Não, mas eu não vou botar, as pessoas vão achar ridículo. E daí que elas achem ridículo? Quem são essas pessoas? E aqueles que vão achar o máximo, porque também são tão ridículos quanto tu. Não é uma oportunidade de tu abrir um outro canal? Maravilhoso, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos nos libertar do jugo de todos nós. Essa live é perigosa, eu sei que ela é bem perigosa, porque a nossa sociedade, a cada dia que passa, principalmente as crianças, eu vejo que elas estão sendo enquadradas dentro da Matrix, né? Eu tenho sobrinhas netas aqui que elas só sabem se comunicar com a gente a partir dos joguinhos do celular, que são pré-fabricados exatamente para cegar a gente, a nossa criatividade. Enquanto nós brincávamos de pega-ladrão na rua com os amiguinhos das casas ao lado. Então, me assusta um pouco. Isabel, fala, meu. É bem isso, né, Newton? Então, eu lembro, imaginem quando a gente era criança que brincava pela rua, não tinha telefone, nossos pais nem sabiam onde a gente estava, e a gente criava possibilidades, a quadra de casa era um universo, quando ia lá, caçava vagalume, achava que estava pegando as estrelas. Então, essa coisa de brincar é a possibilidade de experienciar a liberdade, né? E hoje em dia as brincadeiras já vêm prontas, e isso realmente é um pesar. Sendo educadores, né, como somos, sendo promotores da arte, como quem faz, não é? Quem experimenta, quem sabe que nunca está pronto, como a gente sabe que a gente nunca vai estar pronto e pleno, que nós somos aqueles seres perfeitos, né, que estão sendo feitos. Então, essa liberdade a gente experimentou. O que a gente procura, o que a gente traz, o que me encanta fazer parte desse processo todo do teatro com vocês, é isso, que é a promoção de experimentar. Como tu sempre diz, não é? A gente não erra, a gente experimenta. Não se erra nunca, se experimenta sempre. Quando a gente ainda acredita que pode fazer e que a partir do que a gente não sabe é que estão várias respostas ali, descobertas interessantes. E quando a gente pega uma brincadeira já pronta, não tem nada de novo que vai vir, não tem nada que nos surpreenda.
É preciso se surpreender, senão a vida vira um tédio. Então, ter segurança demais, totalmente ilusória também, não é? A segurança, quando ela é enclausurar, como a Thaís falou sobre a gaiola, não é? Quando a gente está preso dentro de uma gaiola, mas sabe que o pensamento não pode ser preso, que o canto é livre, a gente continua sendo livre, mesmo que a gente tenha sido aprisionado. O problema todo é quando a gente acha que está livre e segue o sistema exatamente como ele é, e não questiona mais. Então, as nossas crianças não pensam sobre o que está acontecendo, elas repetem. Mas ainda assim há alguns que questionam. Mas parece mesmo, né? Pensando na nossa época de crianças, parece que hoje em dia tem menos questionamento. Hoje em dia tem uma preguiça existencial aí. E isso faz com que a gente não promova tantas mudanças positivas ou tantos entusiasmos e inovações nesse mundo. Mas sempre vai ter aqueles que vão ousar. Como Newton bem colocou, vão ousar tanto porque não sabem que estão sendo ousados, porque nem sabem que estão tendo coragem. Por quê? Porque são movidos pelo amor de fato. O amor, ele não move montanhas, não existem barreiras para quem está amando, de verdade. Então, essa autoconfiança, né, que pode ser gerada a partir do que a gente acredita que vai realizar, porque a gente realmente já acredita que tem o prêmio. Quando a gente ama de verdade, a gente já tem o prêmio. Então, a batalha não precisa ser travada. A gente já está experimentando a vitória. E é isso que é a grande liberdade. Nem questionar se estou enfrentando um medo, porque eu acredito que posso, então eu não tenho medo. Eu acho assim, para complementar... Que lindo. Eu estou muito emocionado com o que tu disseste, principalmente saindo meu mestre! Meu mestre! Muito obrigado. Eu boto assim, só para concluir, né? A arte faz tu correr risco e aprender. E se tu tens isso, tu acaba tendo segurança. Então, o que acontece hoje em dia? As crianças não sabem correr risco, como nós corríamos o risco. Então, por isso que os nossos pais nos deixávamos brincar, né? E a gente corria aquele risco, né? Daqui a pouco a gente volta para o Bauman, né? O Bauman aí, ó. Liberdade e segurança, e vamos lá. Exatamente. Então é isso, gente. Só vou ler uns últimos comentários antes da gente encerrar. A Cláudia diz que a arte é a fonte de manifestação do ser humano como forma de expressão, que também é muito lindo. Né? A gente está num momento muito emocionante agora, todo mundo com palavras lindas. Poesia. E relatos lindos, né? O Paulo vem dizer que ele disse assim, que ele sentiu isso quando ele fez um último monólogo que ele fez sobre a valorização entre os seres humanos, o cego que não enxergava o amor. Ele tentou passar uma mensagem de como as pessoas se encontram, mas de forma positiva. E ficou feliz de ver comentários das pessoas dando força. Né? Então, às vezes a gente fica falando dos haters, mas olha só, comentários sempre positivos e dando força para a arte. Então, ele diz que às vezes achamos que não vamos conseguir passar aquela boa mensagem e agradecer ao Newton e o Iro, muita gratidão e tal. Deixa eu ver se teve mais algum que eu perdi aqui. Não, por enquanto estamos isso. Tá, já li esse da Thaís, então. Gente, acho que muito obrigada, todo mundo, pela presença de hoje. Alguém quer chamar alguma coisa, quer comentar, fazer um último comentário, falar do tema de semana que vem, que eu já estou até consultando para ver se eu me lembro aqui. Não? Ninguém? Não, eu só agradecer essa oportunidade de poder passar adiante essa segurança que a Isabel falou, né? Que a gente tem aqui no teatro, de poder arriscar. Né? Nós não temos esse medo de arriscar, porque a gente não está preocupado com a anotação que vai ser feita sobre em qual gaveta vai ficar o produto que a gente está fazendo. E a Isabel me emocionou muito com a fala dela, muito mesmo. Eu quero agradecer, assim, muito, porque ela resumiu tudo o que eu penso e o que eu acredito. E no momento que ela resume, que ela faz essa reflexão,
eu fico profundamente grato, porque isso já está dentro dela, né? E quando está dentro de alguém, nossa, pode até demorar para florescer, mas as sementes já estão brotando e vai florescer cada vez mais. Ela é bem mais novinha do que eu e vai poder levar adiante muito mais, 30, 40 anos, 50 anos, levando essas sementes e jogando para outras criaturas que precisam entender o que é o amor, né? Ela falou uma coisa importantíssima, que a religião dela é o amor. E religião no sentido mais amplo da palavra, religare, né? Que é religar, né? Religião é religar. E a expressão máxima do amor, na minha concepção, é claro, que pode divergir de muitas outras, é o universo e Deus que gerencia todo esse universo. Então, sendo assim, estamos vivenciando momentos muito sublimes. Muito obrigado. Gratidão, meu mestre, gratidão por poder fazer parte disso. Agradeço a todos vocês a acompanharem, vocês que nos motivam, como o Newton sempre diz, não é? Quem está ali participando faz com que o nosso momento seja de verdade, é compartilhar com os outros, faz com que a gente realmente tenha sentido. Então, gratidão e gratidão pelas tuas palavras, meu querido Newton. Aprendo sempre. E vamos encerrar cantando parabéns. Vamos cantar outro parabéns de novo. Vamos cantar. Bem encerrado. Isso aí. Parabéns para você, né? Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, parabéns. Maravilhoso. Beijo, meus amores.